Olá, meus amados, tudo bem? Estamos aqui de novo então para mais um estudo do nosso discipulado. Hoje, na verdade, é o último estudo já desse tema a respeito do relacionamento aprovado. Foram apenas 3 estudos, porque é algo básico. A ideia é que você tenha uma mentoria realmente, pastores que cuidem do seu casamento, cuidem do seu relacionamento conjugal ou futuro relacionamento, para que tudo saia da melhor maneira possível. Então, se você não congrega em nenhum lugar, importa que você encontre um lugar para você congregar, que você se renda a Cristo Jesus, renda a sua casa a Cristo Jesus, se você ainda não fez isso até agora, amém? Que você coloque seu casamento diante do governo, debaixo do governo do Senhor Jesus Cristo. Então, tenha também uma liderança pastoral sobre o seu casamento, que possa estar cuidando de você, uma liderança que tenha um exemplo, né, de casamento também, que possa realmente ser referência para a sua vida e assim você possa crescer cada vez mais. Então, a ideia do discipulado é algo básico, mas que possa deixar já um caminho para você trilhar no início da sua jornada com Deus, amém? Mas o mais profundo desse assunto, você precisa ter uma mentoria, então, para estar se aprofundando ainda mais, amém? Eu também estou disponível para estar ajudando sempre que for possível. Você pode enviar mensagens aí nos comentários dos vídeos ou no blog, se você está assistindo pelo blog. Você também pode comentar aí embaixo e enviar as suas dúvidas para que eu possa estar conversando com você, ajudando você no que for possível, amém? E o mais rápido possível também. Enfim, vamos adiante. Hoje, então, nós temos, podemos dizer, a segunda parte do último estudo, onde a gente vai de novo tratar dos deveres conjugais, mais alguns que nós vamos encontrar na palavra do Senhor. E o texto bíblico que nós vamos tratar hoje está em 1 Pedro capítulo 3, amém? Onde eu quero estar tratando de novo, né, dos deveres conjugais, porém, nessa vez eu quero tratar da conduta correta dos cônjuges. Qual é a conduta correta que um cônjuge deve ter dentro de um relacionamento conjugal, amém? Então, abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 13, e nós vamos estudar alguns versículos onde a gente vai estar aprendendo algo maior, mais especial ainda, para o nosso relacionamento. Eu espero que você não seja apenas ouvinte, mas seja praticante daquilo que você está estudando nesse discipulado, não só a respeito de relacionamento, mas aquilo que você já aprendeu sobre graça, sobre Jesus e tudo mais que nós estudamos até aqui, que você possa praticar, amém? Para que isso tenha efeito na sua vida, senão vai ser apenas conhecimento e não vai ser algo que vai realmente transformar a sua vida, amém? Então procure praticar. Outra coisa é você também estar assistindo a esses, em especial esses 3 estudos que nós estamos tendo agora, a respeito do relacionamento aprovado, junto com a pessoa da qual você pretende se relacionar no casamento, ter um casamento, ou aquela que você já está casado ou casada, para que você possa, então, para que vocês possam juntos estar já se alinhando com essas verdades que podem já dar um bom caminho para você trilhar dentro do seu casamento de uma maneira abençoada e vitoriosa, amém? Chega de papo então, vamos adiante no nosso estudo, no nosso discipulado. Então, 1 Pedro capítulo 3, e versículo 1, diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Olha que interessante isso. E o versículo 3 complementa: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Algumas coisas nós vamos ter que estar aqui estudando melhor, mais profundamente. Então vamos lá. Primeiro, né?
O versículo 1 diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, apenas pelo procedimento da sua mulher. Olha que interessante isso. É possível você, esposa, ganhar o seu marido para Jesus Cristo sem falar nada, sem sequer pregar o evangelho para ele, sem sequer ficar importunando ele toda semana para ir à igreja com você. Você pode ganhar o seu marido apenas com um procedimento correto, uma conduta correta de uma mulher exemplar, de uma mulher honesta, de uma mulher respeitosa, uma mulher temente a Deus, aquela mulher que não é uma dentro da igreja e outra na sua casa, aquela mulher que como mãe é um exemplo, aquela mulher que como esposa está sempre ali cuidando do seu marido, sabe, sem estar pressionando ele contra a parede para que ele se converta logo e vá para a igreja. Não, você não precisa disso. A mulher pode ganhar o seu marido apenas com uma conduta honesta e respeitosa. Então pense nisso, amém? Você não precisa estar assim enchendo de Bíblia o seu marido para que ele se converta. Apenas obedeça a palavra do Senhor. Aí eu pergunto para você, esposa, você está usando mais o seu tempo para criticar o seu marido, para reclamar do seu marido, ou você está ocupando mais o seu tempo em estudar a palavra, em buscar em meio à palavra maneiras de você se tornar uma melhor esposa para ele? É importante você entender isso, queridos. Sabe, dentro do casamento, o homem tem que procurar melhorar e ser transformado para abençoar a sua esposa de uma maneira melhor e vice-versa. Então, quanto mais nós nos concentrarmos em nós, como eu falei no outro estudo, melhor vai ser e mais rápido vai ser para que o casamento seja abençoado e aperfeiçoado. A questão é que a gente perde muito tempo reclamando um dos outros, falando mal um dos outros, sabe? Reparando, comparando com outros casamentos. Não faça isso, isso não é saudável. O que você não está de acordo, entregue para o Senhor, deixa Ele fazer. Se concentre em você, compreender nas Escrituras aquilo que pode te transformar em uma mulher melhor, em uma esposa melhor, em uma mãe melhor. E isso, com o passar do tempo e no tempo de Deus e da forma de Deus, vai contribuir para que o seu marido se converta e se renda a Jesus Cristo. Então a palavra de Deus ela é clara e ela é poderosa. Ele está dizendo aqui, olha só, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido. Você se sujeitando ao seu marido, obedecendo a palavra de Deus, você tendo uma conduta honesta, respeitosa, a palavra de Deus garante que você pode ganhar o seu marido para Jesus Cristo. Você pode trazê-lo para a presença de Deus, você pode trazê-lo para perto do Senhor, de forma que ele, por Deus, seja também transformado. Então se torne aquele marido que você sempre sonhou. Compreende isso? Sabe por que muitas esposas não conseguem ganhar seus maridos para Jesus? Porque primeiro elas moram dentro da igreja. É culto de oração, culto de libertação, culto da cura, o culto da família, o culto da mãe, o culto da sogra, o culto sabe, de tudo. E ela está sempre na igreja e não tem tempo para o lazer com seu marido, ela não tem tempo para jantar a sós com seu marido, ela não tem tempo para estar desfrutando de uma comunhão com seu marido, sabe? Quando vai conversar, ela não sequer pergunta como foi o dia de trabalho dele, ela só quer falar de como foi as suas reuniões na igreja. Sabe? Quando o marido está em casa, ao invés de ela estar ali com ele, às vezes, também assistindo um jogo de futebol, mesmo que você não goste, mas está ali sentado com ele, sabe? Fazendo um cafuné na nuca dele, sabe? Fazendo aquele carinho, sabe? Agradando o seu marido, ao invés de estar, sabe, quase que morando dentro da igreja. Essas coisas fazem a diferença. Essas condutas podem transformar o seu casamento e, principalmente, que é o que mais importa, salvar a alma do seu marido. Entenda isso, querida, sabe? Às vezes não é por muito pregar, não é por muito congregar que você vai ganhar o seu marido para Jesus, mas é sendo uma esposa, sendo uma mãe. Amém? Como assim, pastor? Às vezes você é crente demais e não é tão mãe assim. Você é crente demais, mas não é tão esposa assim. Às vezes você é pastora demais e não é tão esposa. Às vezes você é uma obreira demais, maravilhosa obreira, mas não é uma esposa presente. Você entende isso? Sabe? É importante nós compreendermos isso, que às vezes nós precisamos abrir mão de algumas coisas por um bem maior. E o bem maior é a salvação do seu marido e a sua família, a sua casa. A sua família é o seu primeiro ministério.
Grave isso. Sua família é o seu primeiro ministério. Se a sua família estiver em desacordo, sabe, a palavra de Deus é tão clara e tão forte sobre isso. Mais adiante nós vamos chegar lá, mas sabe, um pastor não pode pastorear um rebanho se a sua casa não estiver em ordem. Olha que forte isso. A palavra de Deus ensina. O apóstolo Paulo, quando estava ensinando Timóteo e Tito a respeito de como deveriam se comportar os pastores, os bispos, os líderes, ele deixou bem claro, o homem que não cuida bem da sua casa, que seus filhos não são crentes, né? Seus filhos estão todos desviados, sua família está uma bagunça, ele não pode liderar, ele não pode pastorear um rebanho. E você acha que isso não serve para as esposas também? Que às vezes estão lá enfurnadas dentro da igreja, oram por todo mundo, mas não conseguem trazer paz para sua casa. Oram por tantas pessoas, mas não conseguem manter a alegria no ambiente da sua casa. Não conseguem juntar todos à mesa, porque às vezes nem ela está presente na hora da janta ou do almoço. Por quê? Porque está orando na casa de uma vizinha. Sabe, eu não estou dizendo que você não deva fazer essas coisas. Faça, isso é bom, é bênção, Deus vai te usar. Mas faça quando a sua casa estiver em ordem, quando a sua família estiver firmada em Deus, quando você souber que seu marido te aprova, te abençoa, está feliz, contente, satisfeito com você. Amém? Então, a esposa pode ganhar o seu marido sem sequer pregar, apenas tendo uma conduta honesta e respeitosa. Honesta e respeitosa. Nem está falando de uma conduta espiritual o texto. O texto está falando de uma conduta de um caráter. Amém? Você entende isso? Às vezes importa ter mais um caráter aprovado por Deus do que uma espiritualidade tremenda, porque às vezes a espiritualidade ela é só externa, mas internamente, como ele fala no versículo 3, vamos adiante. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Por favor, não cometa o erro que muitas pessoas cometeram ao tirar esse versículo do contexto e criar uma doutrina de que você, mulher, não pode se pintar, não pode se arrumar, não pode usar uma joia, não pode usar um brinco, um batom, não pode... Gente, por favor, quando você ler a Bíblia, leia o contexto, entenda o que está tratando. Paulo continua dizendo aqui, Pedro, ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. O que ele está dizendo é que você não deve abolir algo para viver outro. Ele está dizendo que esse outro é mais importante do que aquilo que você coloca externamente. Você pode ser uma mulher bonita, arrumada, ajeitadinha, toda brilhosa, mas o brilho é apenas superficial e por dentro é uma mulher difícil de se conviver. Você entende isso? Então, o texto está nos dizendo, está ensinando as mulheres que elas não devem focar tanto, mas tanto na parte exterior, a ponto de esquecer a interior, que é o que mais importa. Porque a interior, ela não perece com o tempo. A sua beleza, com o tempo, ela irá requerer, você vai ter que, eu esqueci a palavra, perdão, mas você irá requerer de você maior investimento. Quanto mais tempo passa, quanto mais envelhecemos, maior investimento nós devemos ter para com a nossa beleza, né, para que ela seja mantida o melhor possível. Porém, internamente, nós não precisamos investir nada, apenas nos concentrarmos com Deus, temos mais do Espírito Santo na nossa vida. Se você se concentrar em ter a presença de Deus na sua vida, a própria presença do Espírito Santo, ela já vai embelezar você. Amém? Você entende isso? Então não abra mão da beleza exterior, não abra mão do cuidado, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, cuide, porque é o seguinte, principalmente se seu marido não é cristão, se você não se cuida, ele vai olhar para quem se cuida. É um fato. Então o seu marido tem que ter em você o prazer dos olhos dele. Então importa sim que a mulher se adorne, que a mulher se embeleze, que ela se vista bem. Amém? Que ela não se vista só com um trapo, que ela não fique só usando as roupas do marido, mas que ela tenha, sabe, um roupeiro ali abençoado, que ela tenha roupas especialmente para o seu marido. Importa sim que a esposa tenha um batonzinho legal, pinte as suas unhas, cuide do seu cabelo. Importa sim. Porém, esposa, o que mais tem valor para Deus é o seu coração. E como está o seu coração? Uma prova disso é quando você se arruma para ir para a igreja, você está se arrumando para o seu marido e para Cristo Jesus, ou você está se arrumando para as outras pessoas que estarão lá. Por que isso? Porque isso define o seu coração. Você está fazendo uma coisa certa, que é se arrumar, mas com a motivação errada, e o seu coração vai condenar o que você está fazendo exteriormente.
Você entende isso? Então, importa saber que Deus se agrada, sim, de uma mulher arrumadinha. O marido, mais ainda. Só que não pode ser esquecido o espírito, a parte espiritual, a parte interior, o caráter, o coração em Deus. Então não cometa o erro de abolir brinco, joias, batom e tudo. Não, por favor, não caia nesse erro, nessa armadilha, nessa cilada do inferno. Mas se você fizer isso, faça com a motivação certa. Faça para o seu marido, faça por amor a ele, faça porque você quer agradá-lo, fazê-lo feliz. Faça para que você se sinta bem na sua autoestima. Mas não faça isso para chamar a atenção de terceiros. E não faça isso esquecendo do que de maior riqueza e valor existe em você, que é o seu coração, o seu interior, o seu espírito. Amém? E aqui dá até um exemplo de como deveria ser o espírito da esposa. Um espírito dócil e tranquilo. O que é de grande valor para Deus. Coisa difícil é aquela mulher briguenta dentro da sua casa, só traz confusão, só bota pilha, né? Só bota lenha na fogueira, como diz. Aquela mulher que não apazigua a situação, o marido mal coloca os pés dentro de casa, ela já vem com um turbilhão de problemas, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo, tem que pagar aquilo, tem que, sabe, fazer isso e aquilo outro. E o marido mal chegou em casa. Sabe? Aquela esposa só sabe cobrar, só sabe pressionar. Eu já disse isso outras vezes e eu quero repetir para você, esposa que está ouvindo aqui hoje, nesse estudo, você que vai ouvir esse vídeo. Maridos não funcionam sob pressão. Isso é mais que comprovado. Não adianta, não funciona. Eles não nasceram para isso, para serem impressionados. Porque para o marido é como se ele estivesse sendo governado pela sua esposa. Isso não vai dar certo. Então peça uma vez e espere. Ah, mas eu vou esperar 10, 15, 20 dias. Não importa, espere, porque a pressão pode gerar um estresse. Amém? Então, isso jamais parece que é uma birra, mas não é. É coisa do marido, do homem mesmo. Ele não suporta ser pressionado, ele não gosta disso. Então, mulheres, não façam isso. Tenham um espírito dócil, tranquilo, apaziguem, tragam a paz para o ambiente da sua casa. É por isso que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela não permite divisões, contendas e a falta de paz por muito tempo. Amém? E, terminando o versículo 5, diz, elas se sujeitam, aí dá o exemplo, né, no versículo 5, né, assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, colocavam sua esperança em Deus. Olha o que ela está dizendo o texto, né? Colocava sua esperança em Deus. Você pode dizer, não aguento mais meu marido, não tem mais solução, eu não sei mais o que fazer, eu fiz propósito, fiz jejum, fiz isso e aquilo, chamei pastor, levei ele para retiro de casais, nada dá certo. Não desanime, não desista, ponha a sua esperança em Deus. O seu marido tem conserto enquanto você ainda crer nisso. Ah, mas pastor, quanto tempo vai durar? O tempo que Deus quiser, porque quando ele olhar para você, no seu coração, e ver em seu coração, coração preparado para receber essa vitória, ele vai te dar. Mas espere em Deus, amém? Confia no Senhor, ele vai fazer em seu favor, amém? Então se concentre nisso. E diz aqui, ó, delas vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Então, não dê lugar ao medo, sabe? Não dê lugar à insegurança, não dê lugar à angústia, à preocupação. Concentre-se em Deus, concentre na sua vida espiritual, se mova pelo Espírito, amém? Bom, eu estou aqui falando já quase 20 minutos só para as mulheres, né? Meu Deus, misericórdia, elas vão me bater depois, né? Mas eu preciso tratar do que o texto diz. Aí no versículo 7, vem um pequeno versículo. De tudo que a gente leu aqui, vem um versículo para os homens. E olha o que diz. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Você pode pensar, poxa, mas que injustiça isso? Tem 6 versículos aqui, metendo pau nas mulheres aqui, falando isso e aquilo para as mulheres, e aí chega na hora dos maridos, tem um versículo só. Sabe por quê, queridos? Porque esse um versículo aqui para os maridos é muito difícil para nós, amém? Se não for pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, é complicado. Por isso, esse um versículo aqui tem o seu poder, tem seu peso para nós homens. Mas, marido que me ouve, aqui o texto está nos ensinando, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. O que é tratar a esposa com honra? É não humilhá-la,
é não julgá-la, não condená-la, não falar mal dela para outras pessoas, né? O que é tratar a esposa com honra é sempre que possível, diante de outras pessoas, quando ela não está presente, você elogia, você exalta a sua esposa, não para que os outros ponham olho, né, olho grande na sua esposa, não, mas para que você honra, porque a honra se dá na ausência e não na presença, mas também tem como você honrar de uma outra forma, na verdade, a sua esposa, dando um presente, levando para jantar fora. Isso é uma forma também de você, sabe, honrar também a esposa na presença, né? Então aqui diz, né, no convívio tratem-nas com honra, como parte mais frágil. Olha que interessante isso. É complicado isso, mas nós podemos, pela graça de Deus, nos lembrar todos os dias que nossas esposas são a parte mais frágil. E note que o texto está dizendo a parte mais frágil. Não é o vaso mais frágil, como alguns ensinam, não é a pessoa mais frágil de um relacionamento. Não, a mulher é a parte mais frágil. Por que a parte mais frágil? Porque quando o homem se une à sua mulher, os dois se tornam uma só carne. E a parte mais frágil desta carne é a mulher. Então o diabo, primeiramente, o nosso adversário, nosso inimigo, vai tentar todo o possível tocar na sua esposa, querido. Porque ele sabe que se tocar na sua esposa, pela parte emocional, psicológica e tudo mais, né, hormonal das mulheres, isso pode acarretar em muitos problemas para a casa inteira. Né? Isso não é um mal das mulheres, é algo que é natural por parte de Deus. Então, se nós homens não nos posicionarmos entendendo que ela é a parte mais frágil, porque ela é a parte mais frágil, eu preciso protegê-la, eu preciso escondê-la debaixo da oração, debaixo do jejum, debaixo de uma busca, de uma bênção sacerdotal, eu posso trazer complicações para a minha casa. Então, eu preciso tratá-la com honra e lembrar, a minha esposa é a parte mais frágil da minha casa. Eu preciso guardá-la, eu preciso protegê-la, porque o tanto bem que ela faz, ela também se torna ali vulnerável ao ataque do inimigo quando eu, homem, não a protejo com a minha vida espiritual, com a minha vida sacerdotal, o meu governo sacerdotal sobre ela. É a mesma coisa a igreja de Jesus Cristo. A igreja sem Jesus, ela é um alvo frágil, é um alvo fácil para o inimigo chegar e fazer a festa. Toda igreja que perde o governo de Jesus Cristo, ela se torna uma igreja morta, vazia, desviada. É isso que acontece, queridos. Então é a mesma coisa dentro do casamento. Eu preciso lembrar, minha esposa é a parte mais frágil, então eu tenho que protegê-la. E diz também, e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha só, maridão, você pode ter as suas orações interrompidas simplesmente por você não estar tratando a sua esposa com honra. Quantos dias faz que você não fala com ela? Quantos dias faz que você não dá um beijo nela, que você não abraça, que você não diz, eu te amo, esposa? Quanto tempo faz que você não leva ela para sair, só você e ela? Quanto tempo faz que você não investe, não dá um presente, não dá uma roupa, não dá um brinco sequer? Hoje em dia tem brinco de 5, 10 reais, sabe? Quanto tempo faz que você não lembra de doar à sua esposa o amor que você deve doar, né? Então talvez isso possa estar interrompendo as suas orações. Aí você está lá pedindo, Senhor, me dá uma promoção para um emprego, Senhor, me dá uma vitória no meu ministério, Senhor, abençoa a minha igreja, né? Você que pode ser líder, pastor, enfim, Senhor, abençoa a minha família, abençoa meus filhos. Deus não está nem ouvindo. Por quê? Simplesmente porque você não trata a sua esposa com honra, porque você não está tratando ela como um vaso mais... Aí eu estou cometendo o mesmo erro, tá vendo? A parte mais frágil. Simplesmente porque você está tratando ela de qualquer maneira, sempre brigando, sempre cobrando, sempre tratando ela, sabe, de uma forma áspera. Não faça isso. Trate com amor, trate com carinho. Amém? Seja aquele marido que lembra, a minha esposa é a parte mais frágil, ela é co-herdeira do dom da graça da vida, ou seja, a mulher tem o dom de gerar vida na minha casa, gerar vida na minha família. Por isso que quando a esposa está deprimida, está para baixo, o ambiente familiar já começa a ficar completamente desagradável. Né? Por isso que aquela mulher é briguenta, mulher rixosa, quem pode conviver com elas, né? A mulher tem o poder de gerar vida, mas também tem o dom de gerar morte dentro da família, dentro da casa. Então o marido precisa lembrar dessas coisas e gerar e criar esse ambiente protetor, essa proteção espiritual sobre ela, essa cobertura em orações,
ministrando sobre ela, abençoando a vida dela, sabe? Colocando a mão na cabeça de vez em quando, abençoa, unge ela, profetiza bênçãos na vida da esposa, amém? Então, nós precisamos entender essas coisas, porque delas dependem às vezes respostas de orações para nossas vidas. Talvez Deus não esteja te abençoando, meu amigo, porque você não está simplesmente tratando sua esposa de uma maneira honrosa, com uma parte mais frágil, né, na sua casa. Então precisamos lembrar disso, amém? Ser sábio, ser sábio. Sabemos que a mulher sabe edificar a casa, que parece que a parte de sabedoria ficou para as mulheres, mas nós estamos aqui vendo que os homens também precisam ser sábios, e aonde no convívio com suas mulheres. Vamos ser sábios, queridos? Vamos buscar em Deus sabedoria para a gente saber a forma certa de responder, como falar, o que falar, na hora certa de falar. Tem horas que a gente nem tem que falar nada, porque se falar vai dar problema. Então essas coisas exigem sabedoria. E essa sabedoria a gente só encontra no Senhor. É por isso, queridos, que eu falei lá no início, se você não rendeu seu casamento a Jesus Cristo, faça isso quanto antes, porque a única forma de você viver plenamente o seu relacionamento é através de Jesus Cristo. E a única forma de tornar o seu casamento a prova de divórcio é por meio de Jesus Cristo. Então ele tem que estar governando, porque ele é o único que pode transformar áreas das nossas vidas que um ou outro não vai transformar. Nem nós mesmos vamos transformar se não for por meio de Jesus Cristo, porque às vezes nem sabemos já as nossas vidas que precisam ser mudadas, e é ele que vem e nos revela. Então, queridos, tenha Jesus governando a sua casa, o seu casamento, a sua família. Precisamos entender isso, amém? Quando Jesus entra na sua casa, governa o marido, governa a esposa, tudo vai se encaminhando. Amém? Se você não chegou nesse lugar ainda, lembre-se, esposa, você pode ganhar o seu marido apenas com sua conduta. E marido, você também pode ganhar a sua esposa. Sabia que é muito mais fácil uma família inteira se converter se o homem se posicionar? Sabe, existe um estudo, eu não tenho ele aqui agora em mãos para poder ler para você, mas foi feito um estudo a respeito disso. Quando uma criança ela se converte, começa a ir à igreja, a chance de uma família inteira se converter, ela não chega a 10%, se eu não me engano. Mas quando uma mulher se converte e começa a congregar, a chance de uma família inteira se converter por meio desta mulher é de 17%, mais ou menos, se eu não me engano. Porém, quando um homem se converte, a chance da sua família inteira se converter por conta do posicionamento dele é de 96%. Então, olha só a diferença, né? Quando um homem se posiciona, queridos, quando ele coloca o governo da sua casa nas mãos do Senhor, é muito mais rápido e fácil que o Senhor entre nessa casa e transforme esse lar. Amém? Então, posicione-se, querido. A maior bênção que você pode dar para a sua família é a salvação deles. Pense nisso. Não há presente maior ou mais valioso, nenhuma viagem no mundo pode superar essa dádiva que você daria à sua esposa, aos seus filhos, que é a passagem para a vida eterna com Deus. E isso acontece por meio do seu posicionamento com o Senhor. Amém? Esse é o nosso estudo, então nós encerramos nesse momento, né, a parte do relacionamento aprovado por Deus. Espero ter sido claro, objetivo o bastante para que você seja edificado e abençoado. Esse é o propósito desse discipulado, né? Por isso que ele é online, ele não tem custo nenhum, você pode compartilhar, você pode assistir quantas vezes quiser, ele está lá no blog, ele está no YouTube também, você pode chegar lá no nosso canal no YouTube, sabe, que você fica à vontade para ver quantas vezes você quiser, comentar o que quiser, porque a ideia é ajudar as pessoas, abençoar as pessoas. Vocês meio que me cansam de ver tanta coisa boa que as pessoas podem, que elas possuem de conhecimento, mas quando elas vão passar esse conhecimento, é cobrado algum valor, você tem que se inscrever em alguma coisa, você tem que participar de alguma coisa. Isso eu não acho isso muito agradável, ainda mais nos dias que estamos vivendo. Então, por isso, nasceu o desejo no meu coração de fazer esse discipulado online. Até porque a dificuldade, às vezes, de estar na casa das pessoas, não só por conta do que nós estamos vivendo hoje, dessa fase, mas também porque realmente não pode estar alcançando tantas pessoas como é possível agora por meio dessa ferramenta. Então, queridos, essa é a ideia, amém? Compartilhe, convide outras pessoas para fazer parte desse discipulado. Ainda tem bastante coisa pela frente, também mais alguns estudos para nós aprendermos, então ainda dá tempo de a gente aprender bastante, amém? Então não esqueça também de curtir, compartilhar aí e se inscrever no canal do YouTube lá que não é inscrito ainda, para que esses vídeos alcancem mais pessoas ainda, né? Porque quanto mais curtida, comentários, essas coisas todas, mais pessoas se envolvem
o próprio YouTube começa a recomendar os vídeos para outras pessoas, né? Mas isso fica a seu critério. O que importa é que você seja edificado, abençoado e, se possível, coloque um testemunho aí nos comentários. Olha, pastor, esse vídeo me ajudou, tal vídeo foi uma bênção, isso tem ajudado a minha casa. Porque assim eu fico sabendo se está sendo útil ou não esse discipulado, se realmente está sendo bênção na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Pai, eu te louvo e te glorifico mais uma vez, Senhor, por mais esse estudo abençoado por parte da sua palavra. Obrigado, Espírito Santo, você que nos revela, você que nos traz clareza de tudo o que nós estamos estudando. Se não fosse você, a sua palavra, o que seria de nós? Oro para que essa verdade encontre os corações, transforme os corações e alcance famílias, trazendo ali a plenitude da bênção do Senhor sobre o relacionamento conjugal de cada um daqueles que estão ouvindo, que vierem a ouvir também futuramente, que todos sejam abençoados, Pai, que casamentos sejam restaurados, que vidas sejam alcançadas para a Tua glória, principalmente, Pai, que maridos e esposas possam se render ao governo de Jesus Cristo dentro do seu relacionamento e passar, então, a conduzir a sua casa de acordo com a vontade e a palavra de Deus. Oro, Pai, para que as esposas entendam os seus deveres, que os maridos entendam os seus deveres e que todos nós, começando em mim, Pai, possamos ser melhores para o nosso cônjuge, em nome de Jesus, com a graça de Deus, nos capacitando todos os dias, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Muito obrigado mais uma vez por você estar comigo até aqui e vamos adiante, tem mais estudo aí, mas agora no próximo estudo já vamos ter um novo tema. Vamos lá. Seguindo, aprendendo, não esqueça de estar sempre com seu caderno, sua caneta à mão. Ah, mas pastor, eu não estou anotando nada. Não deixe de estar ali. Uma hora, alguma frase, alguma coisa pode ser importante para você. Você vai, anota até o próprio texto bíblico para você ler depois, se você não lê junto comigo, ou se lê junto comigo. Enfim, tenha aí em mãos, porque uma hora pode ser útil. E a Bíblia, óbvio, para você acompanhe o texto comigo, em nome de Jesus. Amém? Enfim, vamos lá? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um grande abraço.